Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Rede TV News. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, o aumento da gasolina essa semana desanimou ainda mais os motoristas de aplicativos. Tá difícil encher o tanque para trabalhar. O resultado direto disso, os passageiros estão sofrendo para se deslocar pela cidade. O Alexandre é motorista de aplicativo há 3 anos. É a única fonte de renda dele. Mas com os aumentos no preço da gasolina, ele já está até pensando em largar a profissão. Você vai estar pagando para trabalhar, porque o valor do combustível como está, se aumentar mais um pouco já não dá mais. E nesta semana o preço do litro nas distribuidoras subiu de R$ 3,25 para R$ 3,86, um aumento de quase 19%. Quem depende do carro para viver está desanimado. Corrida muito curta e o valor é muito pouco, não tem condições de trabalhar desse jeito. Para economizar, o Odirley, que também é motorista de aplicativo, teve que adaptar o veículo para o gás. O gás, para mim, foi um investimento que eu fiz que está valendo a pena desde quando eu coloquei até hoje. Estima-se que a alta no preço dos combustíveis levou ao menos 25% dos motoristas de aplicativo a desistirem do negócio. Com menos oferta, a espera por um carro tem aumentado e o número de motoristas que cancelam as corridas também. Nós acompanhamos a tentativa do seu Gilberto em conseguir um carro para ele e a esposa. Depois de 11 minutos esperando, o motorista cancelou. A gente está esperando um tempão e nós saímos na hora. Era um ótimo serviço e aos poucos está definhando, né? Tá ficando horrível mesmo. Foram cerca de 20 minutos aguardando um novo carro, até que finalmente conseguiram embarcar. Agora mesmo nós pegamos um aplicativo para chegar aqui, tive que esperar 8 minutos, coisa que antes aqui em Pinheiros, pertinho, se conseguia em 2, 3 minutos. Para tentar mudar essa realidade, o Senado aprovou esta semana a criação de um vale gasolina de até R$ 300 para ajudar os motoristas de aplicativos. Agora, a proposta segue para a votação na Câmara dos Deputados. Para o presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos, a medida é válida, mas só isso não basta. Hoje, mais de 50% do custo do motorista vai para combustível. O mais importante para o motorista é que haja que o custo, né, que o valor da corrida, do repasse que ele recebe, possa acompanhar a inflação, possa acompanhar os custos, né? Olha, e se não bastasse o preço do combustível, uma fiscalização em postos aqui na Grande São Paulo mostra que muitos consumidores estavam sendo enganados. A operação é coordenada pela Secretaria Estadual da Justiça. Essa foi a 15ª fase da Operação Combustível Limpo. O objetivo é avaliar a qualidade do produto e se a quantidade informada na bomba corresponde ao que realmente está sendo colocado no tanque do veículo. Neste posto de Osasco, na Grande São Paulo, os fiscais encontraram com os frentistas 2 controles que acionavam uma fraude nas bombas. Quando a fiscalização normal vem aqui num posto, ele desaciona a fraude. Então ele vai lá, pega o combustível e aparece o combustível, a quantidade exata. A fiscalização vai embora, ele aciona a fraude e engana o consumidor. O estabelecimento teve a licença cassada em outra fiscalização há 2 meses, mas continuava funcionando. Dessa vez, o gerente foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. Temos atestado pelos técnicos do IPEM a fraude volumétrica, ou seja, estava sendo abastecidos os veículos com uma quantidade menor do que o indicado nas bombas de abastecimento. Neste sábado, a operação identificou 3 postos de combustíveis com suspeitas de irregularidades só em Osasco. A força-tarefa foi criada em outubro do ano passado pela Secretaria de Cidadania e Justiça para coibir as fraudes e evitar os abusos contra os motoristas. Desde então, 64 postos de combustíveis foram fiscalizados em 6 cidades do estado. E na maioria os fiscais encontraram irregularidades. Nesse outro estabelecimento, o motorista que pagava pela gasolina, na verdade, recebia etanol. Se vocês olharem aqui, a gasolina ela tem uma coloração amarela. A gente tinha que ter 63%
de gasolina e 27% de etanol. A gente não tem gasolina, ou seja, quem está comprando gasolina aqui nesse estabelecimento comercial está recebendo etanol. O estabelecimento foi notificado e o responsável vai responder na justiça por crimes contra a ordem tributária e contra o consumidor. Que absurdo, né? Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que pode mandar para o Congresso uma proposta para zerar o PIS/COFINS sobre a gasolina. O repórter Anderson Arcoverde, de Brasília, tem mais informações para a gente, né, Anderson? Boa noite. Já existe uma data definida aí para o envio dessa proposta? Provavelmente na semana que vem, Gabriela. Boa noite para você, boa noite, Ranieri, e a todos que nos acompanham. Segundo o presidente, a definição ainda depende de algumas análises. Ele pediu ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma avaliação sobre o impacto do preço da gasolina na inflação. Além disso, o presidente tem consultado a área jurídica para saber o que pode ou não ser feito neste ano, já que a lei eleitoral proíbe determinadas medidas relacionadas à concessão de benefícios ou redução de impostos. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o PIS e a COFINS correspondem a cerca de 9% do preço da gasolina. E a eliminação dessas taxas significaria uma redução de arrecadação. Outro tema que está em análise, de acordo com o presidente, é a possibilidade de um subsídio para o óleo diesel. Segundo Bolsonaro, é uma medida extrema, mas que não pode ser descartada. Vamos acompanhar. Isso passa pelo parecer do Paulo Guedes. Ele já deu um indicativo para vocês dessa possibilidade se o barril do petróleo explodir lá fora. Então essa é uma possibilidade, porque se você jogar todo o preço aqui para o consumidor, o Brasil explode, a inflação explode a economia, não queremos isso. A questão do subsídio é uma coisa excepcional que o Paulo Guedes vai decidir, porque ele continua sendo meu ministro de confiança. E o presidente fez questão de dizer que tudo isso é necessário por causa da política de preços da Petrobras, que, segundo ele, é muito boa para os acionistas, mas péssima para os consumidores. De acordo com o presidente, a empresa está tendo lucros absurdos no momento que é atípico para todo o mundo. Questionado se pode mudar o comando da Petrobras, o presidente disse que, tirando ele e o vice-presidente, Hamilton Mourão, ninguém está livre de ser substituído no governo, mas que, por enquanto, não está pensando nisso. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. E o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico. FHC caiu dentro de casa e fraturou o fêmur. Em nota, o hospital informou que o ex-presidente está fora de perigo e passará por uma cirurgia nos próximos dias. O PSDB informou nas redes sociais a internação e desejou uma rápida recuperação ao tucano. Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 27.671.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.023.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 654.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E hoje Pernambuco está em festa, que 12 de março é celebrado o aniversário das cidades irmãs Recife e Olinda. Pois é, Gabi, olha, são mais de 4 séculos, de história de verdadeiros berçários da cultura brasileira. Comemorar o aniversário da capital pernambucana é vivenciar uma das coisas que a cidade tem de melhor: a cultura popular. Do frevo ao passinho, do mangue-beat ao maracatu. A essência do povo recifense está em suas raízes, que datam de muito longe, quando o Brasil vivia o chamado ciclo do açúcar. Muito embora a data de 12 de março apareça na documentação histórica como uma data de construção dos primeiros edifícios a mando de Duarte Coelho, o capitão donatário do sistema de capitanias hereditárias, a data de 12 de março foi escolhida como data de nascimento para Recife somente através da Lei Orgânica número 176 de 1990. O amor pela capital pernambucana agora estampa o nome de uma rua de nome bem sugestivo:
Rua dos Amores, aqui no Recife Antigo. A Galeria de Arte a Céu Aberto se soma às outras homenagens que a cidade recebe neste 12 de março, data simbólica de comemoração dos seus 485 anos de história. É o bairro histórico da nossa cidade, né, onde a gente recebe aqui os turistas. Débora não é pernambucana, mas morre de amores pelo Recife. Tem uma paixão e um carinho muito grande por essa cidade, pelas pessoas, pela cultura, né, que é uma das mais diversas que nós temos no país. Para mim, como recifense, eu não poderia falar de Recife sem falar de cultura, sem falar de carnaval, sem falar de comida. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de ser recifense. A cidade irmã Olinda também está de parabéns. Com a sua rica arquitetura em estilo colonial, a antiga Marim dos Caetés sustenta um título de peso, o de Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Basta caminhar um pouco por essas ladeiras para voltar ao passado da cidade, que completa 487 anos com um legado cultural incrível para as próximas gerações. O cenário cultural recifense e olindense foi o grande caldeirão no qual as matrizes culturais foram cozinhadas, foram buriladas. Isso tudo tem um papel de destaque nessa cultura brasileira que nasce, se expande e se reconstrói em nossas ruas, casarios e pessoas. E no Rio de Janeiro, um jovem de 18 anos, recém-formado do Exército, morreu após o treinamento. Segundo a família do soldado, os militares eram submetidos a exercícios físicos exaustivos. O corpo de Pedro Henrique Pereira dos Santos foi enterrado com honras militares e com aplausos de amigos e familiares ao final da cerimônia. O jovem, de 18 anos, se formou no Exército na última segunda-feira e começou durante a semana os treinamentos neste quartel, que fica na zona norte da cidade. Na quinta-feira, ele sentiu um mal-estar e teve convulsões durante uma série de exercícios. No dia seguinte, Pedro morreu. Ainda sem saber a causa oficial da morte, o pai do jovem fez um desabafo. Um garoto estudioso, fez todos os estudos sem repetir um ano, fez Enem, se preparando para poder fazer faculdade, aí vai começar um sonho que ele tinha e a gente entrega nosso filho vivo, com saúde, e de repente você recebe um corpo para você colocar no caixão. É muito triste isso, é muito triste. O Comando Militar do Leste confirmou em nota que o soldado se sentiu mal, mas afirmou que ele foi imediatamente socorrido por um médico e encaminhado ao hospital da corporação. O Exército informou também que abriu um inquérito policial militar para apurar o caso. Os familiares contam que servir o Exército era um sonho de Pedro Henrique e que ele nunca havia apresentado nenhum problema de saúde. O pai do jovem disse que no hospital foi informado por um médico que Pedro teve um quadro de desidratação e crise renal durante o treinamento. Eu entendo e fico querendo não acreditar, mas já ouvindo essas coisas de outros lugares, é que foi falta d'água, dele beber água, entendeu? Porque ele não tinha problema de rins. Eu quero saber se foi por falta d'água ou não. Essa é a minha pergunta. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.